Mr. President. Senhor Presidente, Senhor Presidente do Conselho em Exercício, minhas senhoras e meus senhores, dentro de 8 meses os eleitores vão votar em toda a Europa. O nosso trabalho nos últimos 5 anos, nestes últimos 5 anos, a Europa esteve mais presente do que nunca na vida dos cidadãos. E em todo o continente, em todos os círculos foi discutida. E hoje queria fazer um balanço do que fizemos em conjunto e do que temos ainda de fazer. E também apresentar aquilo que, quanto a mim, são as ideias mais importantes para o debate público nos próximos tempos. Caros deputados, exatamente há 5 anos, os Estados Unidos salvaram o EIG, o que deixou cair o Lehman Brothers. Isso desencadeou uma crise financeira que teve consequências incalculáveis. O problema da dívida é um remanescente dessa situação. Continua a flagelar os nossos governos e as nossas populações, sobretudo os jovens. Mas a Europa, nestes 5 anos, deu uma resposta determinada. Sofremos a crise em conjunto e decidimos combater juntos e continuamos a fazê-lo. Se voltarmos para trás e pensarmos naquilo que fizemos em conjunto ao longo desta crise, será leal dizer que nunca tínhamos imaginado que fosse possível há 5 anos. O setor financeiro está a ser reformado de forma fundamental para salvaguardar as economias das pessoas. Ajudámos os governos no salvamento das suas finanças públicas, mobilizamos 700 mil milhões de euros para trazer de novo para a vida económica governos em perigo e permitimos a estabilização entre os países. Ainda no ano passado, os economistas mais importantes esperavam, nos bancos centrais, esperavam que a Grécia deixasse o euro. Todos temiam a desintegração da zona euro e agora podemos dar uma resposta clara a esses receios. Ninguém foi obrigado ou decidiu sair do euro. A União alargou-se para 28 Estados-membros e para o ano vamos ser 18 na zona euro. O que é importante é o que fazemos com este caminho. Vamos para cima ou para baixo? Ganhamos confiança para continuar no mesmo sentido ou minimizamos os resultados? Caros deputados, eu acabo de chegar do G20 de Santo Petersburgo e posso dizer, este ano, ao contrário dos anos nos últimos, nós, europeus, não tivemos lições a receber do resto do mundo sobre como responder à crise. Pelo contrário, fomos encorajados e apreciados, não porque a crise tenha passado, não passou, mas a resistência, a resiliência da União foi testada e continuará, mas aquilo que nós estamos a fazer cria confiança e mostra que nós podemos ultrapassar a crise se formos rigorosos. Nós estamos a assumir os desafios em conjunto e continuaremos a fazê-lo, porque no nosso mundo de mudanças fundamentais geopolíticas e geoeconómicas, temos de mostrar em conjunto que a União Europeia pode dar aos cidadãos aquilo que esperam em termos de valores, proteção e promoção. Agora temos que passar à frente das questões plurinacionais. É necessário avançar para a Europa e dar uma perspectiva realmente europeia a discutir nos nossos círculos eleitorais. É tempo de dar àqueles que têm preocupações com a Europa, seja qual for a vertente política, é preciso responder-lhes e falar e convencer que temos que fazer aquilo que não podemos esperar que os outros façam por nós. Nós fizemos um longo caminho. No último ano, no discurso sobre o Estado da União, eu disse que, apesar dos nossos esforços, ainda não tínhamos conseguido
dar aquilo que queremos aos cidadãos. Hoje, os factos mostram que os nossos esforços começaram a dar resultados. O preço da dívida está a baixar. A confiança dos mercados está a voltar. Os mercados de valores estão em boa saúde. As empresas estão em boa saúde e a confiança dos consumidores está a aumentar. Os países mais vulneráveis à crise e que estão a fazer mais para reformar as suas economias estão a começar a constatar resultados positivos. Na Espanha, como sinal de reformas muito profundas e maior competitividade, 33% do PIB faz parte de serviços, mais do que desde o início do euro. Os mercados de capitais estão muito melhor do que em 2012. E em 2012 e 2013 o crescimento tem sido substancial. Em Portugal, a dívida externa, a balança de pagamentos, que estava muito no vermelho, está agora a ser equilibrada. Na Grécia, em 3 anos, conseguiu-se uma reforma fiscal fundamental que está a permitir um aumento de competitividade e pela primeira vez há um excedente em Chipre, o programa que é mais recente, mas que está a ser aplicado, e isso é uma pré-condição para voltar ao crescimento. Portanto, o que eu quero dizer é que a recuperação está a apontar na Europa. Isto é realista. Não vamos exagerar os resultados positivos, mas também não devemos minimizar o que foi feito. É claro que precisamos de vigilância. Uma andorinha não faz a primavera. Nem um trimestre feliz significa que estamos fora dos problemas, mas a verdade é que estamos na direção correta e, com base nos números que temos agora, temos boas razões para ter confiança. Isto encoraja-nos a continuar a fazer os esforços, porque a total recuperação ainda não foi conseguida. Ainda nem todos aproveitaram do que se foi feito. Ainda temos 26 milhões de desempregados, sobretudo os jovens, que olham para nós, que esperam e que temos que lhes dar razões de esperança relativamente à Europa e aos seus países. Portanto, a esperança e a confiança faz parte da equação económica. Senhores deputados, se estamos onde estamos hoje, é porque mostramos determinação para adaptar as nossas políticas às lições que aprendemos da crise. E quando eu digo nós, significa de facto nós. Porque tem que ser e foi um esforço conjunto. Em cada etapa, o Parlamento Europeu teve um papel fundamental num registro que foi dos mais impressionantes de produção legislativa. E os cidadãos não sabem isto e os senhores merecem mais reconhecimento por isso. Portanto, vamos continuar a trabalhar em conjunto para reformar as nossas economias, para o crescimento, para os postos de trabalho e para adaptar a nossa arquitetura institucional. E só isso nos permitirá deixar para trás a sombra da crise. O que nós podemos e devemos fazer, concretamente, é acabar a União Bancária. É uma etapa fundamental no aprofundamento da nossa União Económica Monetária. E como sequência à proposta da Comissão de outono, o sistema de supervisão está praticamente terminado. A avaliação dos bancos centrais, dos ativos, está praticamente terminada. E estamos a chegar ao mecanismo único de decisão. E temos de adotar este mecanismo antes do fim desta legislatura. Temos de garantir que os contribuintes não continuam a ser aqueles que pagam o falhanço dos bancos. E é a maneira também de dissociar os bancos da dívida soberana. O que levou aos resultados mais horríveis da crise e aumentou a fragmentação. E
e mesmo levou a tentativas de renacionalização. Temos de dar normalidade às economias, incluindo as PMEs. E, portanto, porque o crédito ainda não está a alimentar a economia em toda a área, a zona euro, apesar de tudo o que fizemos. Isso tem que acontecer. Por outro lado, o que nós queremos é o crescimento, que é necessário para resolver o problema mais grave dos nossos dias, que é o desemprego. O nível atual de desemprego é insustentável do ponto de vista económico e inaceitável do ponto de vista político e social. E, portanto, todos nós aqui na Comissão, e todos os meus colegas da Comissão estão presentes comigo, todos nós, não só um ou dois comissários, mas é um esforço coletivo, todos nós queremos trabalhar convosco de forma intensiva para dar o máximo da nossa agenda de crescimento e o mais depressa possível. Temos de ser honestos. Nem todos os instrumentos são europeus, alguns são nacionais. E eu quero chamar a atenção para a aplicação das decisões mais fundamentais neste momento. O emprego dos jovens e financiar a economia real, nomeadamente as PMEs. Não podemos permitir uma recuperação sem postos de trabalho. As recomendações específicas por país dizem aquilo que os países devem fazer quanto às reformas estruturais a nível europeu, porque há coisas a fazer a nível nacional, outras a nível europeu. Deve chamar-se a atenção para aquilo que é mais importante para a economia real, ou seja, utilizar todo o potencial do mercado interno. Nós temos um mercado único que funciona bem para as mercadorias, mas o mesmo formato tem de ser alargado à mobilidade, à comunicação, à energia, à finança e ao comércio eletrónico. Temos de fazer desaparecer os obstáculos que se opõem a isto. Temos de terminar o instrumento Interligar Europa. E é por isso que hoje temos uma proposta na mesa no sentido do mercado único de telecomunicações. Os cidadãos sabem que o roaming tornou-se muito mais barato. É necessário garantir os preços mais baixos para os consumidores e para as empresas. Sabemos que, do futuro, o comércio vai ser cada vez mais digital. E é um paradoxo que nós tenhamos um mercado interno para as mercadorias, mas que no mercado digital tenhamos 28 mercados digitais. Como utilizar as oportunidades abertas de futuro à economia digital? É necessário isso para concluir o mercado interno. The same logic applies. A mesma lógica se aplica à agenda digital mais alargada. A base industrial europeia depende da interconexão entre as pessoas e as empresas. É necessário combinar a agenda digital com a proteção de dados e a defesa da privaticidade. No modelo europeu, respeitando o desenvolvimento interno e externo e adotando a legislação proposta sobre a proteção de dados, que é extremamente importante para a Comissão Europeia. O mercado único é fundamental para o emprego. A adoção das propostas das propostas 1 e 2 do mercado único incluem o instrumento Interligar Europa. Também estamos a adaptar-nos à transformação dinâmica a nível mundial. Temos de animar o maior dinamismo a nível europeu. É necessário investir mais na inovação, na tecnologia e na ciência. Eu tenho uma grande fezada na ciência. A capacidade do espírito humano de resolver os seus problemas. O mundo está a mudar fundamentalmente e muitas soluções ainda estão para vir. E na Europa e fora da Europa, com novas descobertas científicas, novas descobertas tecnológicas. E é por isso que nós, Parlamento e a Comissão, constituímos que no Horizonte 2020 e na discussão do Orçamento Europeu a inovação fosse uma prioridade. É necessário investir nas qualificações, na educação, na formação profissional e é por isso que nós
avançamos com o Erasmus Plus. É por isso também que neste outono vamos fazer mais propostas para uma política industrial para o século XXI, com um apoio fundamental para as PMEs, porque nós acreditamos que é muito importante uma base industrial para a economia europeia. And whilst fighting climate change, na luta contra as alterações climáticas, os nossos objetivos de 2020 apela para uma eficiência energética, criando postos de trabalho e reduzindo os custos. E até ao fim do ano vamos fazer mais propostas para o quadro financeiro, o quadro climático e energia. E vamos chamar a atenção também para um acordo mundial em matéria climática para 2015 com os nossos parceiros. A Europa sozinha não pode fazer tudo nas alterações climáticas. Precisamos de contar com os nossos parceiros a nível mundial e de uma forma igualitária. E, ao mesmo tempo, continuamos a fazer o nosso trabalho relativamente ao impacto dos preços da energia na coesão económica e social. Na Agenda Europa 2020, estes elementos são cada vez mais urgentes e, em certos casos, temos mesmo de ultrapassar os objetivos definidos. Por isso, temos que continuar também um esforço grande a nível dos mercados. É necessário garantir o nosso lugar na cadeia de abastecimento mundial. A maior parte muitos dos nossos cidadãos pensam que estamos a perder terreno no comércio mundial. Não, nós aumentamos o nosso excedente relativamente ao resto do mundo. Temos um aumento significativo de mais de 300 mil milhões de euros por ano nas mercadorias, serviços e agricultura. Temos que partir daí e isto pede uma grande atenção nos próximos meses, nomeadamente na parceria transatlântica e também com os Estados Unidos, também nas negociações com o Canadá e Japão. E, não menos importante, temos que reforçar a aplicação do orçamento europeu, que é aquilo que temos de mais importante para incentivar o investimento de algumas das nossas regiões, que têm no investimento europeu a única fonte de investimento, porque neste momento não tem recurso a nível nacional. O Parlamento e a Comissão queriam mais recursos. Temos lutado em conjunto por essa mesma meta. Mas é verdade que um ano do orçamento europeu representa mais de todo o plano Marshall na sua época. E temos que velar para que os programas possam começar a 1 de janeiro de 2014 e que os resultados sejam sentidos por todas as regiões na Europa e possamos utilizar as possibilidades de instrumentos de inovação financeira, com instrumentos que já utilizaram, os dinheiros do BEI e os Project Bonds. Temos que cumprir os compromissos de julho. A Comissão vai fazê-lo. Nós, por exemplo, vamos apresentar o segundo orçamento retificativo para 2014 ainda este mês. Não há tempo a perder. E por isso advirto a bloquear e espero que os Estados-membros e solicito que não o atrasem. E todas as palavras são poucas. Os cidadãos não se podem convencer apenas com retórica. Tem que ser através com atos concretos. Temos que mostrar quais são as áreas e os problemas foram resolvidos. E a Europa não causa os problemas, é parte sim da solução. E aquilo que nós temos que fazer e que é ainda oneroso será apresentado em cartas ao Parlamento Europeu. E não vou referi-lo já, mas posso dizer em conjunto aqui para dizer que ainda há muito a fazer até às eleições. Não é o momento de abrandar. Chegou o momento de arregaçar as mangas e trabalhar ainda mais. Ilustres deputados, não é fácil. E todos reconhecem que temos estado perante o verdadeiro teste de stress na União Europeia. São grandes os desafios. O ritmo de reforma
é inevitável. Não podemos cometer erros, não podemos voltar ao ritmo habitual. As pessoas pensam que depois deste momento tudo volta ao como estava. Estão errados. Esta crise é diferente. Não se trata de uma crise cíclica, é uma crise estrutural. Nós não vamos voltar à vida normal anterior. Nós temos que criar um novo normal. Nós estamos num período de transformação da história e temos que o compreender, e não basta dizê-lo. Temos que tirar todas as consequências e na forma como nós reagimos aos problemas. Desde os primeiros resultados, nós já estamos a ver que é possível ganhar essa batalha. E nós sabemos que não só é possível, como tem que ser, é necessário. E nesta fase, com uma recuperação ainda frágil, o grande risco que eu vejo, sabem qual é? É um risco político. Esse é que é o grande risco. Uma falta de estabilidade ou uma falta de determinação e de perseverança. Nos últimos anos, nós vemos que tudo aquilo que pode diluir o empenhamento de um governo para a reforma acaba por ser punido. Por outro lado, decisões determinadas têm um impacto imediato. E neste momento de crise, os governos têm que dar certeza e confiança que os mercados necessitam. E todos conhecem os Justus Lipsius, que é o nome do edifício do Conselho, em Bruxelas. E Justus Lipsius foi um humanista com uma grande influência no século XVI e que escreveu um livro muito importante que se chamava De Constância. E dizia, constância é um direito, é uma força da mente e que não pode deixar-se levar por acidentes externos. Só a força da mente, com base na razão e no juízo, é que pode ajudá-los no momento de confusão, em tempos de confusão. E espero que nos momentos de dificuldade de hoje e de confusão, todos aqueles que se encontram, os ministros que se encontram em Justus Lipsius, que sejam determinados e sobretudo a nível da implementação. Porque não se trata apenas de tomar decisões, é preciso ser capaz de as aplicar in loco. Ilustres deputados, nos últimos anos, os nossos esforços para ultrapassar a crise económica concentraram-nos sobretudo nesses aspectos e não em todos os outros aspectos. Mas nós somos mais que um mercado, não é só a economia que existe. Nós defendemos os valores da nossa sociedade. E trata-se de um compromisso de acreditar nas normas e nos nossos valores que estão alicerçados também na nossa economia. E é importante de proteger estes valores e promover os direitos cidadãos, desde a proteção dos consumidores, aos direitos do trabalho, dos direitos da mulher, ao respeito pelas minorias, de normas ambientais, à proteção de dados e da privacidade. Ao defendermos os nossos interesses no comércio internacional, temos que também assegurar o fornecimento de energia. Lutar contra a evasão fiscal, a fraude fiscal, e só agindo como uma união é que nós conseguimos fazê-lo e conseguir o impacto da ajuda que é dada aos países em desenvolvimento, promovendo a Europa com uma política de defesa segura. Tudo isto só é conseguido através de uma maior integração. Disso não há dúvida nenhuma. A nossa coerência interna e a nossa relevância externa estão intimamente ligadas. A nossa tração económica e tração política estão interligadas. E isso é fundamental. Pensam que se o euro tivesse desaparecido, nós tínhamos credibilidade a nível internacional? Estão conscientes do êxito que foi o alargamento para refazer a pele que tinha sido, que estava cheia de escaras devido às guerras? Onde estaríamos nós todos
sem ter feito aquilo que nós fizemos. Países hoje como a Ucrânia cada vez querem ter elos mais mais elos e elos mais coesos com a União Europeia e outros países também. Claro que estes países têm que tomar as suas decisões livremente. A vontade deve ser respeitada. E estes são os valores e os princípios que norteiam a nossa parceria oriental. E temos que avançar e continuar com estas nossas relações. Lembram-se como a Europa sofreu das guerras que viveu no último século e a integração europeia foi a solução. Estamos próximos de chegar ao primeiro século após a Grande Guerra, que destruiu desde Sarajevo. Nós não podemos pensar que a paz é um facto consumado. Temos que relembrar que é graças à Europa que antigos inimigos sentam à mesma mesa e trabalham em conjunto. É porque há uma perspectiva europeia que até a Sérvia e o Kosovo celebraram um acordo através da mediação da União Europeia. E o laureado do Prémio Nobel da Paz relembrou-nos: nós não devíamos ter vergonha de estar orgulhosos. Uma coisa é a arrogância, não é isso que nós queremos, mas devíamos estar orgulhosos da Europa e daquilo que nós conseguimos. Olhamos para o futuro com a sabedoria que adquirimos com o passado. Eu gostaria de dizer àqueles que se regozijam com as dificuldades da Europa e querem voltar ao isolamento: a Europa antes da integração, a das guerras, não é aquela que as pessoas querem. As pessoas querem uma Europa de paz, que foi aquilo que se conseguiu. E nós queremos, e é o nosso dever, preservá-la. Ilustres deputados, é precisamente imbuídos destes valores que nós conseguimos e que fazemos frente à situação insustentável da Síria, que tem tanto estado a consciência das pessoas. A Europa tem dado uma resposta internacional mobilizando 1,5 milhões de euros. E grande parte, mais de 800 milhões, vêm do orçamento da Europa. E a Europa fará o possível para apoiar o povo sírio e os refugiados. Testemunhamos acontecimentos recentemente que pensámos que tinham acabado. A utilização das armas químicas é um ato horrendo que merece uma condenação clara, uma resposta forte. A comunidade internacional, com as Nações Unidas no seu centro, tem uma responsabilidade coletiva para sancionar estes atos e pôr um fim a este conflito. A proposta de controlar as armas químicas da Síria é uma evolução com potencial e veremos para que isso seja feito o mais rápido possível. Nós pensamos na Europa que só uma solução política é que vai conseguir uma paz duradoura que o povo sírio merece. Ilustres deputados, há quem diga que uma Europa frágil torna os seus países mais fortes. A Europa, no fundo, é um peso e seria muito melhor. A minha resposta a estas pessoas é muito clara. Nós todos necessitamos de uma Europa unida, forte, aberta. No debate na Europa, a questão que se coloca é: queremos melhorar a Europa ou cedemos, decidimos? A minha resposta é muito clara. Não, temos que nos empenhar. Se não gostem da Europa como está, melhorem-na. Encontrem uma forma de a reforçar a nível interno e a nível internacional e terão os maiores apoiantes. E eu estou a favor da diversidade, mas não da discriminação. Mas não virem as costas à Europa. A União Europeia não é perfeita, eu reconheço. As controvérsias sobre a divisão do trabalho entre os níveis nacional e europeu nunca verão o seu fim. Eu valorizo a subsidiariedade. Para mim não é um conceito técnico, é um princípio democrático fundamental. E uma União que seja mais perto dos cidadãos exige que as decisões sejam tomadas o mais aberto e o mais transparente possível e o mais perto das pessoas.
E nem todos os problemas necessitam de uma solução a nível europeu. A Europa tem que se concentrar onde há um valor acrescentado. A União Europeia tem que ser grande nas grandes coisas e pequena naquilo que é pequeno. E talvez isto tenha sido negligenciado no passado. A União Europeia tem que mostrar que tem a capacidade de estabelecer as prioridades positivas e negativas. E como todos os governos, teremos que ser ainda mais cuidadosos a nível da qualidade e da quantidade da regulamentação, estando cientes, como disse Montesquieu, que a lei inútil desvirtua a lei necessária. Fim de citação. E nós temos que concretizar as necessárias. Mas há questões muito importantes em que exigem uma maior integração da Europa, onde só uma Europa forte é que consegue resultados. E eu acredito que uma união política deve ser o nosso horizonte, como disse o Estado da União do último ano. Não se trata de ser um europeu apaixonado, trata-se de uma forma de consolidar o progresso e de assegurar o futuro. A solidez das nossas políticas, nomeadamente da União Económica e Monetária, depende da credibilidade da construção política que a suporta. E por isso, no nosso documento da União Económica e Política, mostramos todas as possibilidades e os limites também de aprofundar os aspectos institucionais a médio e a longo prazo. A Comissão continua a velar para a implementação do seu documento, passo a passo. E tal como foi anunciado o ano passado, confirmo apresentar antes das eleições europeias novas ideias sobre o futuro da União e como consolidar e aprofundar o método comunitário e a abordagem comunitária a longo prazo. E estas ideias podem, desta forma, ser alvo de um debate em que se determinam os princípios e o roteiro que são necessários para uma verdadeira união política. Ilustres deputados, não podemos limitar os desafios do nosso tempo. Politicamente não podemos estar divididos entre diferenças entre a área euro, zona euro e os que estão de fora, norte e sul, centro e periferia, este e oeste. Não, a União Europeia é um projeto para todos os membros, uma comunidade de iguais. Economicamente conseguimos reduzir fossos entre pessoas, entre países e temos que continuar a fazê-lo. A responsabilidade dos Estados-membros é a sua, mas nós podemos complementar com uma grande responsabilidade e com uma grande solidariedade. E por isso é que reforçar a dimensão social é uma prioridade para os próximos meses com os parceiros sociais. A Comissão apresentará uma comunicação sobre a dimensão social da União Económica e Monetária a 2 de outubro. A solidariedade é um elemento-chave. É disso que a Europa é feita disso e nós devemos estar orgulhosos disso. Garantir os seus valores como Estado de Direito é um objetivo da União Europeia desde o seu início até aos últimos capítulos do alargamento. No discurso do ano passado sobre o Estado da União, tratei da questão necessária de estabelecer uma ponte entre a persuasão política, os procedimentos e a opção nuclear do artigo 7º do Tratado, suspensão de direito de Estado-membros. A experiência confirma a necessidade do papel da Comissão enquanto um árbitro independente e temos que consolidar esta experiência com um quadro mais geral, com base num princípio de igualdade entre os Estados-membros, que só se ativa em situação de risco sistémico ao Estado de Direito e orientado por determinados benchmark. A Comissão vai apresentar uma comunicação sobre esta questão. Penso que é um debate-chave sobre a ideia da Europa. Isto não significa que a soberania nacional é limitada, mas necessitamos de reforçar os mecanismos europeus quando princípios comuns de base estão em causa. Não há valores negociáveis. Os Estados-membros, a União Europeia, deve defendê-los sempre. Ilustres deputados, a bipolarização que resulta numa crise
põe em risco o projeto europeu. Nós, representantes legítimos da União Europeia, podemos fazer muito. Os senhores, que são representantes democráticos diretamente eleitos, estarão na frente do debate político. E a questão que vos coloco é a seguinte: qual é a imagem que vai ser apresentada da Europa? Uma versão cândida, uma versão aos quadradinhos, os mitos, uma versão honesta, razoável, ou uma versão populista extremista? Isto é muito importante. Eu sei que há muitas pessoas que vão apontar a Europa como causadora da crise, mas também podemos relembrar que a União Europeia não estava na origem da crise, resulta de uma má gestão das finanças dos governos e de um comportamento irresponsável nos mercados financeiros. Nós podemos explicar o que é que a Europa fez para tentar resolver a crise. O que é que teríamos perdido se não tivéssemos aplicado e mantido o mercado interno? Sim, porque o mercado interno estava em risco, porque houve momentos em que se preveu o fim da moeda única. Se não tivéssemos feito esses esforços, não tivéssemos tomado estas iniciativas, onde é que nós estaríamos agora? Há muitas pessoas que diriam que é a Europa que está a forçar o corte nas despesas aos Estados-membros. Mas podemos relembrar aos nossos eleitores que os governos que perderam o controle antes da crise e não devido à Europa, mas apesar da União Europeia, e que se não agimos agora, são os nossos filhos que vão pagar o preço. E os países fora do euro e dentro do euro, dentro da Europa e fora da Europa, todos estão a fazer um esforço para cortar as finanças. Ou há quem vá dizer que nós demos muito dinheiro a determinados países. Outros vão dizer, não, afinal os países mais vulneráveis é que ficaram com menos dinheiro. Mas cada um de nós pode explicar o que fizemos e porquê e quando. Porque nós sabemos que há relações e que há interdependências, os investimentos de um país e aquilo que faz outro país. Portanto, existe uma interdependência a todos os níveis, o que significa que as soluções europeias podem funcionar. Aquilo que eu digo às pessoas é, quando estamos todos no mesmo barco, não podemos dizer, olha, a sua parte, onde está aí sentado no fim do barco, está-se a afundar e o meu não. Quando há dificuldades, estamos todos no mesmo barco. E quando as coisas correm bem também. Há quem diga, sim, a Europa tem demasiado poder e depois a Europa também age pouco e tarde. Agora, e há também quem diga que a Europa não faz o suficiente e não tem os instrumentos necessários. Agora, é verdade, nós podemos dizer que os Estados-membros encarregaram a União Europeia e que não é um poder externo, depende das decisões dos Estados-membros. É isso que nós podemos dizer. Temos que reconhecer também que em determinadas áreas a União Europeia não tem as competências para o fazer. Houve elementos que foram esquecidos e sabemos que... E porquê? Por muitos que estão sempre preparados para nacionalizar o sucesso e todos os erros são apontados à Europa. Nós temos que relembrar as pessoas que temos que ter um processo de decisão democrático. Senhores e senhores, espero que o Parlamento Europeu assuma todos estes desafios com todo o idealismo, com realismo e com determinação, porque é isso que o tempo e os momentos exigem de nós. Os factos estão perante nós. A agenda é conhecida. Daqui a 8 meses os eleitores vão tomar uma decisão. Cabe-nos agora defender a Europa. E nós podemos fazê-lo, utilizando os próximos 8 meses para concluir o nosso trabalho. Temos ainda muito pano para mangas, nomeadamente adotar e implementar o quadro financeiro plurianual. Isto é determinante para investimento em todas as regiões na Europa. E é indispensável, é a primeira prioridade, lutar contra o desemprego, e nomeadamente o desemprego jovem. Uma outra prioridade, avançar e implementar a União Bancária. É uma questão crítica, e é crítica e determinado para resolver o problema de financiamento das empresas, das pequenas e médias empresas. Estas são as prioridades mais claras, o emprego e o crescimento. E agora é decisivo. Ilustres deputados,
As eleições não vão ser sobre o Parlamento Europeu, nem se limitam à Comissão Europeia ou sobre esta personalidade daquela. As eleições serão sobre a Europa. Nós vamos ser julgados juntos. Para isso, vamos ter que também trabalhar em conjunto pela Europa, com determinação. Não podemos esquecer que há 100 anos atrás, a Europa estava numa catástrofe na guerra de 1914. Mortos-vivos. E espero que no próximo ano possamos sair de pé da crise mais fortes e mais abertos. E agradeço a vossa atenção.